tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um tema cujo título é Desenvolvendo a Salvação. É um tema baseado no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. A Bíblia Sagrada nos fala, nesses versículos, que alguns apostarão da fé por obedecerem os espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência e proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, é recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tais homens andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Devemos lembrar que todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professa conhecê-lo, entretanto negam por suas obras e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Palavras descritas no livro de Tito, capítulo 1. Irmãos, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviarmos. Devemos ter cuidado para que em nós jamais aconteça de haver um coração de incredulidade que nos afaste desse Deus, um Deus vivo. O cristão não deve modelar o seu modo de vida nos padrões dos não cristãos que estão ao nosso redor, pois os mesmos andam sob o domínio da vaidade, de seus próprios pensamentos e se entregando a dissoluções e cometendo toda sorte de impurezas. Seus pensamentos são fúteis e depravados, pois estão obscurecidos de entendimento e com corações endurecidos, pecadores incapazes de se arrependerem de seus pecados. O cristão, portanto, não deve andar e agir com esse tipo destrutivo, de um estilo de vida pecaminoso. Quem realmente se converter e foi reconciliado com Cristo e realmente o aceitou como Senhor e Salvador de suas vidas, deve abandonar seus antigos hábitos pecaminosos, renovar suas mentes e colocar a sua nova natureza criada por Deus para a verdadeira justiça e santidade. Está escrito lá no livro de Efésios: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, portanto, ele nos fala: o vinho traz dissolução e o Espírito Santo nos traz graças e sabedoria.
irmãos, o cristão, o verdadeiro cristão, ele deve estar firme em um só espírito, como em uma só alma. Ele deve lutar pela fé evangélica. O cristão deve pensar nas mesmas coisas, tendo o mesmo amor, unido de alma, tendo o mesmo sentimento, pois quem é cheio do Espírito Santo apresentará um caráter como o de Cristo Jesus. O cristão jamais deve apelar por partidarismo, por placa de igreja ou vanglória, mas por humildade, considerando o seu semelhante sempre superior a si mesmo, tomando como exemplo a Cristo Jesus, que ele se esvaziou de toda a sua divindade e assumiu a forma de servo, tomando a forma humana, humilhando e sendo obediente a Deus, ao Pai, até a morte. O cristão é a luz do mundo. Então somos a luz do mundo. Portanto, irmãos, nós precisamos transparecer e nos tornar irrepreensíveis diante dessa geração corrupta e pervertida que está à nossa volta. Muitos entre nós só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. Para estes, só existe um caminho, é o caminho da perdição. Nosso pensamento, irmãos, deve estar ocupado por coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis e virtudes. Nós temos que ter um intuito, gente. O intuito de vivermos de modo digno para o inteiro agrado de Deus, frutificando em toda a obra e crescendo em Deus em pleno conhecimento. O cristão deve estar atento para que ninguém o enrole, pois as pessoas querem mostrar as suas filosofias vãs, suas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Está lá no livro Colossenses capítulo 3, versículo 5. Todos os vícios devem ser abandonados. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, avareza e idolatria. Essas coisas é que vem a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Se nós nos despojarmos da ira, da indignação, da maldade, da linguagem obscena, no fazer mentira, com toda certeza estaremos agradando a Deus. O cristão não pode ser violento, muito menos dado ao vinho, e precisa ter um bom testemunho. Um bom testemunho para os de fora e dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço de Satanás. Os cristãos devem se vestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade.
Precisamos perdoar uns aos outros, permitindo que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. Isso não quer dizer que o cristão deve ser um bobão. O cristão deve ter sempre ousadia, ter sempre confiança em Deus. Então, ousadia e confiança em Deus para anunciar o verdadeiro evangelho da salvação. Tudo que nós fizermos deve ser feito como se fosse para Cristo Jesus e não para o homem. O cristão não deverá ser bajulador, não, tentando agradar ao homem e com isso tirar proveito, nem buscar a glória dos homens, como exortação que procede de engano, impureza e dolo. Infelizmente, a gente vê muito isso nas igrejas. A grande maioria dos pastores só pede que Deus cure, que Deus liberte, que Deus transforma, que Deus opera, maravilhas, enfim. Mas ele nunca fala de que se nós não andarmos os caminhos de Cristo, nós não teremos salvação. E que nada que nós fizermos nessa terra terá algum valor. Nós devemos nos lembrar sempre que Deus nos chamou para a santificação e não para a impureza. Quem rejeita as coisas de Deus não está rejeitando o homem, mas está rejeitando o próprio Deus, que também nos dá o Espírito Santo. Todos nós sabemos que somos purificados através da confissão do pecado e através do sangue de Cristo Jesus. E jamais seremos purificados através do sofrimento pessoal. É escrito no livro de 1 João, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda justiça. Está lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Se alguém não presta obediência à palavra de Deus, não deve ser considerado como inimigo, mas deve ser advertido como irmão. Então, nesse mesmo grupo de pessoas cuja obediência ao Senhor se mistura com a obediência ao mundo, pois os mesmos verão suas vidas espirituais definhar a ponto de se tornarem totalmente impotentes. Pois o que Cristo espera de seus seguidores de hoje é que sejam fiéis da mesma forma que ele foi fiel ao Pai.